A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Se você está sendo ajudado com esses vídeos, compartilhe para outros, para que outros possam ter acesso à palavra de Deus. Amém? Nós estamos lendo o livro de Esdras. Ontem nós já compartilhamos o pano de fundo do livro de Esdras. E agora chegamos ao capítulo 2 do livro de Esdras, o remanescente do povo judeu que voltou do cativeiro da Babilônia depois de 70 anos. Parece que são muitas pessoas, mas é muito pouco. Representa 2-3% da quantidade de judeus que estavam escravos na Babilônia. E nós comparamos isso aqui ao filho varão do capítulo 12. A mulher representa a igreja, mas o filho que saiu da mulher, que foi arrebatado, representa também 2-3% da mulher. A mulher pesa 60 quilos na hora de dar à luz, e o bebezinho pesa 2,5 kg, 3. Então aqui nós vamos ver hoje a relação daqueles que voltaram. Vamos ver bastante nomes, números. Espero que você também possa encontrar o seu nome ou que você esteja incluído nesses números aqui daqueles que voltaram do cativeiro da Babilônia para edificar a cidade de Jerusalém e o templo de Deus, que hoje é a igreja, o corpo de Cristo. Que todos nós possamos sair da Babilônia, do sistema religioso caído, e servirmos a Deus no nosso espírito, dentro de nós, tendo comunhão com todos os filhos de Deus. Então aqui no capítulo 2, vai falar sobre esse remanescente que voltou, que saiu da Babilônia. Por que os outros não voltaram? Estavam lá, mais ou menos na vida, né? Tinha uma chácara, tinha um serviço, tinha um trabalho, era aposentado. Voltar lá para Jerusalém, tudo queimado. São poucos que têm o coração de voltar, não é verdade? Então vamos lá. Esdras 2. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro dos transportados de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Tinha levado para a Babilônia e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua casa. Então Nabucodonosor levou, e agora Ciro, o rei da Pérsia, libertou depois de 70 anos. O profeta Jeremias tinha profetizado até o nome dele antes dele nascer, 150 anos. E Deus usou Ciro para que o povo voltasse para a terra prometida. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Siraías, Realias, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Olha aí. Que bom, né? Se eu puder encontrar o meu nome aqui, se eu estiver incluído numa dessas turmas aqui, que voltou do cativeiro e edifica Jerusalém e edifica o templo. Então vamos lá, Esdras 2, 3. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 662. Os filhos de Bigvai, 2.056. Puxa! E você, tem quantos filhos? 1, 2, 5, 12? Eu não estou falando dos seus filhos biológicos. Eu estou falando com você sobre os seus filhos espirituais. Todos aqueles que crerem no Senhor por meio de nós, por meio da pregação do Evangelho, são nossos filhos espirituais. Quantos filhos você tem? Ou você é estéril? Você não gera filhos para Deus? Vamos ver aqui quantos que Adim gerou.
454. Os filhos de Ater de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Kiriate Arim, Sefira e Beerote, 743. Interessante, né? Alguns têm bastante, outros têm poucos. Não importa se você está na turma de poucos ou de muitos. O que importa é se você tem um coração para Deus. Davi, quando foi ungido rei e Deus fez aliança com ele, ele falou para Deus assim: Senhor, eu, Davi, sou o caçulinha, sou o rejeitado na minha casa, dos meus pais. Eu cuido de ovelhas, eu sou pastor de ovelhas. Vivo lá, alongado. A minha família, dos meus pais, é a menor família das tribos que tem. Da minha tribo, onde eu pertenço, Judá, a minha família é menor. Mas Deus fez aliança com ele. Então não faz diferença. Se você tem muitos ou poucos, você precisa ter filhos. E você precisa ter um coração para Deus fazer aliança com você. É muito encorajador a gente ver a experiência de Davi, não é? Os filhos de Ramá e Gibeá, 621. Os filhos de Miquimás, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbi, 156. Os filhos de outro, Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adibe e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Olha, bastante sacerdote aqui, né? Mas é pouco em relação a 2 milhões de judeus. Senhor Jesus. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadimel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Amém. Vamos continuar vendo aqui. Eu preciso achar meu nome aqui. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, por todos 139. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Taboate, os filhos de Queros, os filhos de Si, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gildel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazé, os filhos de Bezai, os filhos de Asná, os filhos de Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslukte, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Temá, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaala, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Nefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami, todos os netineus e os filhos dos servos de Salomão, 392. Rapaz, você viu só? Muita gente. Só deu 300 e pouco. Outro, um só, 900, 700. O negócio é nós gerarmos filhos para Deus. É gerarmos Moisés, gerarmos Davi, Salomão,
é pertencermos à genealogia de Cristo. Vamos lá. Esdras 2, 59. Também estes subiram de Teumalá e de Teuarsa, Querube, Adã e Mer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e sua linhagem, e de Israel eram. Se de Israel eram. Aqui ficou complicado, né? Eles se declaravam judeus, mas não conseguiam declarar sua linhagem. E você? Você também é um filho de Deus? Você tem genealogia? Você sabe a sua origem? Você sabe a sua descendência? Nós precisamos ser aqueles que nos identificamos com o povo de Deus. Eu sou um israelita, da tribo de Judá. Brasileiro? Israelita? É. Eu creio no Senhor Jesus, Ele mora dentro de mim, Ele é o verdadeiro judeu. E porque eu tenho o seu espírito, eu faço parte da tribo de Judá, da realeza do povo judeu. Eu sou o descendente espiritual, aquela promessa que Deus fez para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação como a areia do mar, que é o povo judeu de sangue, e as estrelas do céu. Presente, sou eu. E você? Você está incluído ou você está nessa situação que você não consegue declarar a sua origem, a sua linhagem? Esdras 2,60. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necodas, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados nas genealogias, mas não se acharam nelas, pelo que por imundos foram rejeitados do sacerdócio. Eu vejo que ali agora há pouco foi o povo, não tinha genealogia. Agora, sacerdotes. Hoje tem muitos sacerdotes que não tem nada a ver com a genealogia de Deus. Falsos sacerdotes. Esses aqui não conseguiram provar que eles eram da linhagem dos sacerdotes, da casa de Arão. Se perderam. Hoje o Senhor precisa nos dar graça para nós ensinarmos nossos filhos a palavra de Deus. Desde antes do nascimento, até eles serem homens, adultos, formados. Para que eles nunca se desviem do Senhor e eles saibam a sua origem. Seus filhos sabem a sua origem? Nem sei no que o meu pai acredita. Não tem genealogia, não tem linhagem. Mas nós podemos ter essa experiência hoje, não é? Esdras 2, 62. 63. E o Tirzata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que houvesse sacerdote com Urim e com o Tumim. Opa, aqui tem mais uma coisa importantíssima. Urim e Tumim. Você é sacerdote de Deus? Servo de Deus? Muito bom. Você tem o Urim e o Tumim? O que é Urim e Tumim? Urim e Tumim eram as pedras preciosas que estavam no peitoral do sumo sacerdote. E Deus falava por meio dos brilhos nas pedras, porque cada pedra tinha gravado o nome das 12 tribos de Israel. E por meio do brilho das pedras, o sumo sacerdote sabia o que Deus estava falando. E você sabe o que Deus está falando com você hoje por meio da palavra? Não sei. Então você não tem Urim e Tumim. Não, eu estou entendendo. Deus está falando comigo. Então você é um sacerdote que tem o Urim e o Tumim. Que o Senhor possa nos levantar hoje com o Urim e o Tumim. Aqueles que conhecem a palavra de Deus. A Bíblia também diz assim que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, quando você encontra um filho de Deus, independente se ele se reúne ou não em algum grupo cristão, religioso, dentro de você, você sabe, esse é meu irmão em Cristo. O meu pastor é o mesmo dele, é o Senhor Jesus. Isso tem tudo a ver com Urim e com Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360.
afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720, e alguns dos chefes dos pais vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para a fundarem no seu lugar. Conforme o seu poder, deram para o tesouro da obra em ouro 61.000 dáricos, e em prata 5.000 arratéis, e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netineus nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Glória a Deus. Você viu que deu 50.000 pessoas? 50.000 é muita gente, é nada. Eram 2 milhões de judeus lá na Babilônia, só 50.000 voltou. E você? Lá na Babilônia, nas tribos, tem milhares de pessoas em cada tribo. Mas quanto que voltou de cada tribo? 100 e pouco, 900 e pouco, 600 e pouco, 700 e pouco. Você tem esse coração? De você sair do sistema religioso e servir o Deus vivo no teu espírito? Fazer o que Ele tem para falado com você dentro de você? Esse é o chamamento de Deus para nós hoje. Senhor Jesus, nos curvamos diante de Ti e Te pedimos, Senhor, que o Senhor mostre a nossa linhagem. Senhor, nós não queremos ser aqueles que não têm linhagem, que não têm como provar o seu sacerdócio. Senhor, nós queremos ter o Urim e o Tumim, ter a revelação na Tua palavra. Senhor, brilha, Senhor, nessas letras para nós, para que nós possamos entender a Sua vontade, o Seu querer. Senhor, que situação difícil aqui em Esdras. Mas houve esse remanescente de 50.000 pessoas que saíram da Babilônia e voltaram para Israel, Jerusalém queimado e destruído, o templo destruído. Ó Senhor, muito obrigado porque houve esses que teve esse coração. Esses fazem parte da Tua primeira vinda como Filho do Homem, porque eles restauraram o templo, restauraram o Teu serviço, e depois de mais ou menos 500 anos o Senhor veio como um homem e visitou esse lugar. Eles prepararam isso para a Tua vinda, para que o Senhor pudesse mostrar que, embora eles tivessem reconstruído com tanta dificuldade aquele templo, o Senhor não morava lá, mas o Senhor mora em nós, e nós Te glorificamos, Te adoramos. Nós queremos ser incluídos nesse remanescente que faz a Tua vontade hoje, que serve ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Nos ajuda, Senhor, nesse dia a andar na Tua presença e sermos perfeitos. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe, sacerdote, levita, cantor, porteiro. Vamos praticar isso no Espírito. Vamos ser a realidade do povo de Deus. O livro de Esdras vai se concluir. O povo vai fazer o templo e a cidade e os muros, com muita dificuldade. Mas esses ficaram registrados na palavra de Deus, que eles fizeram parte do remanescente dos que pagaram o preço de sair do sistema e vir para um lugar desolado e queimado. E por meio desses o Senhor Jesus veio como homem. Nasceu lá em Belém. E hoje ele está voltando. E esse templo está destruído. E ele será reconstruído para cumprir a palavra de Deus. Mas Deus não está olhando para esse templo, para a sua volta hoje. Ele está olhando para mim e para você, para a igreja, o corpo de Cristo, se nós somos esse remanescente que faz parte da edificação da igreja. Porque Jesus disse assim: eu vou edificar a minha igreja, e o inferno não tem poder. Então hoje nós precisamos ser esses que estão diante do Senhor. Senhor, como é difícil caminhar hoje na Tua comunhão e na comunhão com todos os filhos de Deus.
Mas essa é a tua vontade, é isso que nós vamos fazer. Que Deus te abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.